Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, Canto 7, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 6, primeira parte. Verso 1. Prahlada Maharaja disse: aquele que é bastante inteligente deve, desde o começo de sua vida, saber usar o corpo humano, e então, desde a tenra idade da infância, praticar as atividades do serviço devocional, abandonando todas as outras ocupações. O corpo humano é muito raro de ser obtido, e, embora temporário como os outros corpos, é valioso, porque na vida humana pode-se executar serviço devocional. Mesmo com um pouco de serviço devocional sincero, a pessoa pode alcançar a perfeição completa. Significado: para quem segue a civilização védica e lê os Vedas, seu único objetivo é alcançar a fase perfeita, na qual presta serviço devocional, executado quando estamos na forma de vida humana. Portanto, de acordo com o sistema védico, já no começo da vida, vigora o sistema de Brahmacharya, para que, a partir da infância, a partir dos 5 anos de idade, a pessoa pratique o método de mudar suas atividades humanas e procure ocupar-se em serviço devocional pleno. O Bhagavad Gita 2.40 confirma que Swalpam api asya dharmasya trayate mahato bhayat. Quem segue este caminho e consegue pelo menos um pouco de avanço, protege-se do perigo mais aterrador. A civilização moderna, a qual não se apoia nos vereditos da literatura védica, é tão cruel aos membros da sociedade humana, que ao invés de ensinar as crianças a se tornarem brahmacharis, ensina as mães a matarem seus filhos mesmo dentro do ventre, sob o pretexto de refrear o aumento da população. E se por acaso uma criança consegue nascer, ela é educada apenas em gozo dos sentidos. Mundo afora, a sociedade humana pouco a pouco está perdendo o interesse na perfeição da vida. De fato, os homens estão vivendo como gatos e cães, desperdiçando a duração de suas vidas humanas, pois na verdade preparam-se para transmigrar de novo a uma das espécies degradadas, contidas nas 8.400.000 formas de vida. O movimento da consciência de Krishna está muito ansioso para servir a sociedade humana e quer ensinar as pessoas a executar serviço devocional, que pode poupar ao ser humano outra queda na vida animal. Como Prahlada Maharaj já falou, Bhagavad Dharma consiste em Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atma Nivedanam. Em todas as escolas, faculdades e universidades, e também em casa, todos os jovens e crianças devem aprender a ouvir a respeito da Suprema Personalidade de Deus. Em outras palavras, deve-se ensinar-lhes a ouvir as instruções do Bhagavad Gita, praticá-las em suas vidas e assim fortalecerem-se em serviço devocional, livres do medo de se degradarem à vida animal. Nesta era de Kali, é extremamente fácil seguir o Bhagavad Dharma. Os Shastras dizem: Hare Nama,
harinameva kevalam, kalo nastyeva nastyeva, nastyeva gatir anyatha. É necessário apenas cantar o Mahamantra Hare Krishna. Todos aqueles que se ocuparem na prática de cantar o Mahamantra Hare Krishna ficarão inteiramente limpos e, tendo purificado o âmago de seus corações, salvar-se-ão do ciclo de nascimentos e mortes. Verso 2. A forma de vida humana dá a oportunidade de voltarmos ao lar, voltarmos ao Supremo. Portanto, toda entidade viva, especialmente na forma de vida humana, deve ocupar-se em serviço devocional aos pés de lótus do Senhor Vishnu. Esse serviço devocional é natural, porque o Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, é o mais querido, o mestre da alma e o bem-querente de todos os outros seres vivos. Significado. No Bhagavad Gita 5.29, o Senhor diz: Bhuktaram yagya tapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam gyatamam shantim richati. Os sábios, conhecendo-me como propósito último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, alcançam a paz ao livrarem-se das misérias materiais. Basta compreender estes três fatos: que o Senhor Supremo, Vishnu, é o proprietário de toda a criação, que Ele é o melhor amigo e bem-querente de todos os seres vivos, e que é o supremo desfrutador de tudo, para que a pessoa torne-se pacífica e feliz. Em busca dessa felicidade transcendental, a entidade viva, em diferentes formas de vida e diferentes sistemas planetários, vagueia por todo o universo. Porém, como se esqueceu de que entre ela e Vishnu há uma relação íntima, tudo o que ela faz é sofrer vida após vida. Portanto, sob a forma de vida humana, o sistema educacional deve ser tão perfeito que se possa compreender a relação íntima com Deus, ou Vishnu. Todo ser vivo tem uma relação íntima com Deus. Deve-se glorificar o Senhor, adorando-o em Shantarasa, ou, como servo, reviver a relação eterna com Vishnu em Dasyarasa, um amigo em Sakyarasa, um pai ou mãe em Vatsalya Rasa, ou um amante conjugal em Madhurya Rasa. Todas essas relações estão na plataforma do amor. Para todos, Vishnu é o centro do amor, e portanto é necessário todos ocuparem-se no serviço amoroso ao Senhor. Como a Suprema Personalidade de Deus afirma, Srimad Bhagavatam 3.25-38. Yesha maham priya atma sutascha sakha guru suridodhaivam ishtam. Em toda forma de vida, estamos vinculados a Vishnu, que é o mais querido, a super-alma, o filho, o amigo e o guru. Sob a forma de vida humana, podemos reviver nossa eterna relação com Deus, e este deve ser o objetivo da educação. De fato, esta é a perfeição da vida e da educação. Verso 3. Prahlada Maharaj continuou: Meus queridos amigos, nascidos de famílias demoníacas, a felicidade que o corpo propicia
mediante a intervenção dos sentidos, é disponível nas diversas formas de vida obtidas de acordo com as atividades fruitivas passadas. Assim como a miséria, tal felicidade surge automaticamente, não sendo necessário que se a procure. Significado: neste mundo material, em toda forma de vida, existe um pouco de felicidade e miséria aparentes. Ninguém convida a miséria, pois ninguém quer sofrer, mas ainda assim ela vem. Do mesmo modo, mesmo que não nos esforcemos para obter as vantagens da felicidade material, elas nos serão automaticamente facultadas. Em toda forma de vida e sem esforço algum, obtém-se essa felicidade e miséria. Logo, não há motivo para ficarmos desperdiçando tempo e energia, lutando com as misérias ou trabalhando muito arduamente na tentativa de conseguirmos a felicidade. Sob a forma de vida humana, nossa única ocupação deve consistir em reviver a relação existente entre nós e a Suprema Personalidade de Deus, e assim qualificarmos-nos para voltar ao lar, voltar ao Supremo. A felicidade e miséria materiais vêm logo que aceitamos qualquer uma das formas materiais. Não há como evitarmos tal felicidade ou miséria. Portanto, a melhor maneira de usarmos a vida humana é aproveitá-la para revivermos nossa relação com Vishnu, o Senhor Supremo. Verso 4. Esforços para obter mero gozo dos sentidos ou felicidade material através do desenvolvimento econômico não se os devem empreender, pois eles redundam apenas em desperdício de tempo e de energia, sem nenhum ganho verdadeiro. Quem concentra na consciência de Krishna todos os seus esforços, com certeza alcançará a plataforma espiritual da autorrealização. Mas aquele que se ocupa em desenvolvimento econômico não obtém esse benefício. Significado: vemos que os materialistas estão sempre ocupados no desenvolvimento econômico dia e noite, tentando aumentar suas opulências materiais. Porém, mesmo supondo que esses empreendimentos lhes tragam algum benefício, isto não resolve o verdadeiro problema de suas vidas. Tampouco conhecem eles o verdadeiro problema da vida. Isto deve-se ao fato de eles não terem educação espiritual. Notadamente, na era atual, todos os homens estão na escuridão, no conceito de vida corpórea, e nada sabem sobre a alma espiritual e suas necessidades. Desorientadas pelos líderes cegos que estão encarregados da sociedade, as pessoas consideram o corpo como sendo tudo e ocupam-se em tentar dar-lhe conforto material. Semelhante civilização está condenada porque não conduz a humanidade rumo ao verdadeiro processo, mediante o qual ela possa conhecer a meta da vida. As pessoas estão simplesmente desperdiçando seu tempo e esta dádiva valiosa, a forma humana, pois o ser humano que não cultiva a vida espiritual, mas morre igual a um gato ou cachorro, degrada-se em sua próxima vida. Desperdiçando a vida humana, tal pessoa cai no ciclo de contínuos nascimentos e mortes. Assim ela não aproveita o verdadeiro benefício da vida humana, que é tornar-se consciente de Krishna e resolver os problemas
da vida. Verso 5. Portanto, enquanto está na existência material, bhavam ashritaha, alguém que tenha plena competência de distinguir o certo do errado, deve esforçar-se para alcançar a meta mais elevada da vida, aproveitando um corpo forte e vigoroso que ainda não está sob os efeitos da decrepitude. Significado. Como Prahlada Maharaj afirmou no começo deste capítulo, Kaumara Acharet Pragya. A palavra Pragya refere-se a alguém experiente, que pode distinguir o certo do errado. Semelhante pessoa não deve desperdiçar sua energia e vida humana valiosa, e como um gato ou cachorro, ficar simplesmente trabalhando para desenvolver sua condição econômica. Há uma palavra neste verso que aceita duas grafias, bhavam ashritaha e bhayam ashritaha. Porém, o significado de qualquer uma delas dará na mesma conclusão. Bhayam ashritaha indica que o modo de vida materialista é sempre amedrontador, porque a cada passo existe perigo. A vida materialista é cheia de ansiedades e temor, bhayam. Do mesmo modo, sendo aceita a grafia bhavam ashritaha, a palavra bhavam refere-se a aborrecimentos e problemas desnecessários. Por falta de consciência de Krishna, a pessoa é colocada em bhavam, sendo perpetuamente assolada pelo nascimento, morte, velhice e doença. Com isto, ela fica cheia de ansiedade. A sociedade humana deve dividir-se num sistema social composto de brahmanas, kshatriyas, vaishyas e shudras, mas todos podem ocupar-se em serviço devocional. Se alguém prefere viver sem realizar serviço devocional, seu status de brahmana, kshatriya, vaishya ou shudra, com certeza, será descabido. Afirma-se que stanat brashta patanti adaha. Quer alguém esteja em situação superior ou inferior, de certo cairá, se não tiver consciência de Krishna. Portanto, há um princípio segundo o qual o homem sensato vive temeroso de cair de sua posição. Ninguém deve cair de sua posição excelsa. Alguém pode alcançar a meta mais elevada da vida enquanto seu corpo estiver forte e robusto. Portanto, devemos viver de modo tal que sempre mantenhamos a mente e a inteligência fortes e saudáveis, para que possamos distinguir entre a meta da vida e uma vida cheia de problemas. O homem prudente deve adotar este procedimento, aprendendo a discernir o certo do errado, e então alcançar a meta da vida. Verso 6. Todo ser humano vive no máximo 100 anos, mas para aquele que não consegue controlar seus sentidos, metade desses anos se perdem completamente, porque à noite, coberto pela ignorância, ele dorme 12 horas. Por conseguinte, a vida dessa pessoa dura apenas 50 anos. Significado. O Sr. Brahma, um ser humano e uma formiga, todos vivem 100 anos, mas os 100 anos de cada um deles seguem uma contagem que obedece a padrões distintos. Este é um mundo relativo, e seus momentos relativos são diferentes. Logo, os 100 anos de Brahma não são os mesmos 100 anos de um ser humano. Através do Bhagavad Gita,
pode-se compreender que 12 horas do dia de Brahma equivalem a 4.300.000 vezes 1.000 anos. Sahasra Yuga Paryanta Maharyad Brahmano Viduhu. Portanto, o Varsha Shatam, ou 100 anos, é relativamente diferente, de acordo com o tempo, a pessoa e as circunstâncias. Quanto aos seres humanos, o cálculo dado aqui aplica-se corretamente ao público em geral. Embora alguém tenha no máximo 100 anos de vida, ao dormir, perde 50 anos. Comer, dormir, acasalar-se e defender-se são as 4 necessidades corpóreas. Porém, para tirar pleno proveito da duração da vida, quem deseja avançar na consciência espiritual deve reduzir essas atividades. Isto lhe dará a oportunidade de usar plenamente a sua vida. Verso 7. Na tenra idade da infância, quando todos estão confusos, passam-se 10 anos. De modo semelhante, na juventude, ocupada em esportes e divertimentos, a pessoa vive outros 10 anos. Assim, 20 anos são desperdiçados. E na velhice, quando está inválida, incapaz de sequer executar atividades materiais, ela desperdiça outros 20 anos. Significado: sem consciência de Krishna, a pessoa desperdiça 20 anos na infância e na juventude, e outros 20 anos na velhice, quando ela não pode executar nenhuma atividade material, e fica cheio de ansiedades, querendo saber como seus filhos e netos arranjar-se-ão na vida, e como seu patrimônio será protegido. Metade desses anos são gastos dormindo. Além do mais, dos 60 anos restantes, 30 são gastos dormindo à noite. Assim, dos 100 anos de vida, 70 são desperdiçados por aquele que não conhece o objetivo da vida e não sabe como utilizar esta forma humana. Verso 8. Aquele cuja mente e sentidos estão fora de controle apega-se cada vez mais à vida familiar, devido a insaciáveis desejos luxuriosos e fortíssima ilusão. Na vida desse louco, os anos que ainda lhe restam também são desperdiçados, porque mesmo durante esses anos, ele não pode ocupar-se em serviço devocional. Significado: este relato aplica-se aos 100 anos de vida. Embora nesta era seja difícil encontrar alguém que viva 100 anos, mesmo que ele atinja essa idade, o cálculo é que 50 anos são desperdiçados no sono, 20 anos na infância e na juventude, e 20 anos na invalidez, Jara Vyadhi. Ainda lhe restariam alguns anos, porém, devido ao intenso apego à vida familiar, todos esses anos também passam-se em vão, sem consciência de Deus. Por conseguinte, no começo da vida, a pessoa deve aprender a tornar-se um brahmachari perfeito, e se ela vier a ser um chefe de família, deve saber perfeitamente controlar os sentidos, seguindo os princípios reguladores. Da vida de casado, ela deve aceitar vanaprastha e ir para a floresta e depois aceitar sannyasa. Esta é a perfeição da vida. Aqueles que são aditendriya, que não podem controlar seus sentidos, desde o começo de suas vidas, são educados unicamente no gozo dos sentidos. E isto nós comprovamos nos países ocidentais. Portanto, mesmo esses 100 anos de vida são desperdiçados e dissipados,
e na hora da morte, a pessoa transmigra para outro corpo, o qual não é necessariamente humano. Ao final dos 100 anos, aquele que não agiu como ser humano e não levou uma vida de tapasya, austeridade e penitência, com certeza ganhará um corpo de gato, cachorro ou porco. Logo, uma vida de desejos luxuriosos e gozo dos sentidos é muito arriscada. Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 6, segunda parte, verso 9. Qual é a pessoa que, estando muito apegada à vida familiar, porque não é capaz de controlar seus sentidos, pode libertar-se? Um chefe de família apegado é muito fortemente atado pelas cordas da afeição à sua família, esposa, filhos e outros parentes. Significado: a primeira proposta de Prahlada Maharaj foi Kaumara Acharet Pragyo Dharmam Bhagavatam Iha. Quem é bastante inteligente deve, desde o começo da vida, em outras palavras, desde a tenra idade da infância, utilizar a forma humana e praticar as atividades de serviço devocional, abandonando todas as outras ocupações. Dharmam Bhagavatam significa os princípios religiosos, através dos quais revivemos a relação que existe entre nós e a suprema personalidade de Deus. É com este objetivo que Krishna pessoalmente aconselha-nos que Sarva Dharmam Parityaja Mamikam Sharanam Vraja. Abandona todos os outros deveres e renda-te a mim. Enquanto estamos neste mundo material, inventamos tantos deveres em nomes de tantos ismos, mas nosso verdadeiro dever é livrar-nos do ciclo de nascimento, morte, velhice e doença. Para alcançar este objetivo, a pessoa primeiro deve libertar-se do cativeiro material, especialmente da vida em família. A vida familiar é, na verdade, uma espécie de licença através da qual alguém materialmente apegado tem a oportunidade de desfrutar do gozo dos sentidos sob princípios reguladores. Caso contrário, não haveria necessidade de ele aceitar a vida de casado. Antes de casar-se, a pessoa deve primeiro ser treinada como brahmachari e viver sob os cuidados de um guru, cuja residência é chamada de Gurukula. Brahmachari Gurukule Vasam Dhanto Guror Hitam. Srimad Bhagavatam 7.12.1. Desde o começo, o Brahmachari aprende a sacrificar tudo para o benefício do Guru. Recomenda-se que o Brahmachari vá mendigar de porta em porta, tratando todas as mulheres por mães, e tudo o que ele coleta é entregue em benefício do Guru. Desse modo, ele aprende a controlar os sentidos e sacrificar tudo para o Guru. Quando ele estiver plenamente treinado, se ele assim o quiser, poderá casar-se. Portanto, ele não será um grihasta comum, que sabe apenas satisfazer os sentidos. O grihasta treinado pode gradualmente abandonar a vida de casado e ir para a floresta, onde procurará obter maior iluminação espiritual, preparando-se para tomar sannyasa. Prahlada Maharaj explicou a seu pai que, para livrar-se de todas as ansiedades materiais,
a pessoa deve ir para a floresta. Itvatma patam griham andakupam. Ela deve abandonar o lar, que é um local de onde progressivamente se afunda nas regiões mais escuras da existência material. O primeiro conselho é que, portanto, deve-se abandonar a vida de casado. Griham andakupam. No entanto, se alguém, devido aos sentidos descontrolados, preferir permanecer no poço escuro da vida em família, ele fica mais e mais atado pelas cordas da afeição à sua esposa, filhos, empregados, casa, dinheiro e assim por diante. Semelhante pessoa não pode libertar-se do cativeiro material. Portanto, desde o começo de suas vidas, as crianças devem aprender a ser brahmacharis excelentes. Então, no futuro, conseguirão abandonar a vida de casado. Para voltar ao lar, voltar ao Supremo, a pessoa deve ser inteiramente livre do apego material. Portanto, Bhakti Yoga significa Vairagya Vidya, a arte que nos ajuda a desenvolver ojeriza ao gozo material. Vasudeve Bhagavatim Bhakti Yoga Prayojitaham Janayati Yashu Vairagyam Jnanam Chayada Haitukam. Quem presta serviço devocional a Sri Krishna, a personalidade de Deus, adquire imediatamente conhecimento imotivado e desapega-se do mundo. Srimad Bhagavatam 1.2.7. Aquele que desde o começo da vida ocupa-se em serviço devocional facilmente alcança Vairagya Vidya, ou Asakti, desapego, e torna-se Jitendriya, controlador de seus sentidos. Portanto, quem se ocupa em perfeito serviço devocional chama-se Goswami ou Swami, senhor dos sentidos. Quem não é senhor dos sentidos não deve aceitar a ordem de vida renunciada, sannyasa. Uma forte inclinação para o gozo dos sentidos é o motivo por que o corpo material existe. Sem conhecimento pleno, ninguém pode desapegar-se do gozo material. Porém, enquanto não galgar essa posição, a pessoa não estará em condições de voltar ao lar, voltar ao Supremo. Verso 10. O dinheiro é tão querido que é considerado mais doce do que o mel. Portanto, quem pode abandonar o desejo de acumular dinheiro, especialmente na vida de casado? Os ladrões, os servos profissionais, os soldados e os mercadores tentam conseguir dinheiro, arriscando inclusive suas próprias vidas, pelas quais têm tanto carinho. Significado. Neste verso, indica-se como é que o dinheiro pode ser mais querido do que a própria vida. Arriscando suas próprias vidas, os ladrões podem entrar na casa de um rico para roubar-lhe o dinheiro. Devido a essa violação, eles podem ser mortos por armas ou atacados por cães de guarda, mas mesmo assim tentam praticar o furto. Porque eles arriscam suas vidas apenas para conseguir um pouco de dinheiro. De modo semelhante, um soldado profissional é recrutado ao exército e, por causa do dinheiro, aceita tal serviço, arriscando-se a morrer no campo de batalha. Da mesma forma, em barcos, os mercadores vão de uma a outra região, arriscando suas vidas, ou mergulham nas águas do mar, onde buscam pérolas e pedras preciosas. Assim, fica provado na prática, e todos admitirão, que o dinheiro é mais doce do que o mel. Para conseguir dinheiro, a pessoa arriscará tudo, e isso acontece especialmente com os ricos,
que estão muito apegados à vida familiar. É claro que outrora os membros das castas superiores, os brahmanas, os kshatriyas e os vaishyas, todos, exceto os shudras, frequentavam o Gurukula, onde aprendiam a levar uma vida de renúncia e controle dos sentidos, através da prática de brahmacharya e yoga mística. Então, concedia-se-lhes o direito de constituir família. O resultado é que há muitos exemplos de grandes reis e imperadores que abandonaram a vida familiar. Embora fossem extremamente opulentos e donos de seus reinos, eles puderam abandonar todas as suas posses, porque já no começo foram treinados como brahmacharis. Portanto, o conselho de Prahlada Maharaj é muito apropriado. Komarat acharet pragyo dharman bhagavatam miha durlabam manusham janma tadapi yadruvamartadam. Aquele que é assaz inteligente deve, desde o começo de sua vida, em outras palavras, desde a tenra idade da infância, saber utilizar a forma humana e praticar as atividades do serviço devocional, abandonando todas as outras ocupações. Muito raramente se obtém o corpo humano, e, embora temporário, como os outros corpos, é valioso, porque na vida humana pode-se executar o serviço devocional. Quem realiza pelo menos um pouco de serviço devocional sincero pode alcançar a perfeição completa. A sociedade humana deve aproveitar-se desta instrução. Versos 11, 12 e 13. Como pode abandonar a companhia de sua família uma pessoa que lhe dedica tanta afeição e cujo âmago do coração está sempre repleto das imagens dos membros familiares? Especificamente, a esposa é sempre muito bondosa e compassiva e procura satisfazer seu esposo num local solitário. Quem conseguiria abandonar a companhia de uma esposa tão querida e afetuosa? As criancinhas falam num linguajar entrecortado, muito agradável de se ouvir, e seu afetuoso pai vive pensando em suas doces palavras. Como poderia ele abandonar-lhes a companhia? A pessoa também tem muito carinho pelos seus pais idosos e pelos seus filhos e filhas. A filha é especialmente muito querida de seu pai, e enquanto está vivendo na casa de seu esposo, ela não lhe sai da mente. Quem conseguiria abandonar esta companhia? Além disto, no convívio em família, a casa é decorada de mobília, e nela há também animais e servos. Quem poderia abandonar semelhantes confortos? Apegado, o chefe de família é como um bicho da seda, que constrói um casulo no qual ele próprio fica preso, incapaz de sair de lá. Só para satisfazer dois importantes sentidos, os órgãos genitais e a língua, a pessoa fica atada às condições materiais. De que jeito pode ela escapar? Significado: no convívio em família, a principal atração é a bela e agradável esposa, que aumenta cada vez mais a atração doméstica. No desfrute propiciado pela esposa, dois órgãos sensoriais se destacam, a saber, a língua e a genitália. A esposa fala palavras muito doces. Certamente, isto é uma atração. Depois, para satisfazer a língua, ela prepara alimentos muito agradáveis. E quando a língua está satisfeita, os outros órgãos dos sentidos, especialmente a genitália, ficam energéticos. Assim, a esposa dá prazer através da relação sexual. Vida de casado significa vida sexual.
Yan maitunadi grihamedhi sukham e tucham. Isto é atiçado pela língua. Depois vêm os filhos. Um bebê causa alegria ao falar palavras doces, numa linguagem entrecortada. E quando os filhos e as filhas crescem, o pai envolve-se na educação e casamento deles. Então ele deve cuidar de seu próprio pai e mãe. E ele também preocupa-se com a atmosfera social e procura agradar seus irmãos e irmãs. Cada vez mais ele se emaranha nos afazeres da família, tanto que deixá-los é quase impossível. Assim a vida de casado torna-se Griham Andakupam, um poço escuro, no qual o homem acabou caindo. É extremamente difícil que semelhante homem consiga escapar dessa situação, caso ele não receba a ajuda de uma pessoa forte, o mestre espiritual, que com sua corda resistente às instruções espirituais socorre as pessoas caídas. Uma pessoa caída deve aproveitar-se dessa corda, e então o mestre espiritual, ou Krishna, a suprema personalidade de Deus, irão tirá-lo do poço escuro. Verso 14. Aquele que está muito apegado não consegue compreender que, na busca de tentar manter sua família, está desperdiçando sua vida valiosa. Ele também deixa de compreender que o propósito da vida humana, uma vida própria para se entender a verdade absoluta, está sendo imperceptivelmente inutilizado. No entanto, ele é muito arguto e está atento a que nem um único centavo seja dissipado. Assim, embora esteja sempre sofrendo as três misérias, uma pessoa apegada e imersa na existência material não fica desgostosa com a vida material. Significado: um tolo não compreende os valores da vida humana. Tampouco compreende que está desperdiçando sua vida valiosa só para manter os membros de sua família. Talvez ele seja muito hábil em calcular as mínimas perdas monetárias, mas é tão tolo que não sabe quanto dinheiro está perdendo, mesmo que se tomem como referência os padrões materiais. Chanakya Pandita explica que nem mesmo com milhões de dólares alguém pode comprar um instante de sua vida. No entanto, um tolo desperdiça a vida tão valiosa, sem saber o quanto está perdendo, mesmo de acordo com os cálculos monetários. Embora seja muito hábil em calcular os custos e em fazer negócios, o materialista não compreende que, por falta de conhecimento, está dissipando sua vida dispendiosa. Mesmo que viva sofrendo as três classes de misérias, semelhante materialista não tem suficiente inteligência para acabar com seu modo de vida materialista. Verso 15. Se alguém muito apegado aos deveres de manter sua família for incapaz de controlar os sentidos, o âmago de seu coração ficará absorto em acumular dinheiro. Embora ele saiba que quem se aposta dos bens alheios será punido pelas leis do governo e depois da morte pelas leis de Yamaraj, ele continua enganando os outros para conseguir dinheiro. Significado: especialmente nos dias de hoje, as pessoas não acreditam que exista vida após a morte, tribunal de Yamaraj, ou que os pecaminosos sofrem várias punições. Porém, deve-se pelo menos saber que aqueles que enganam os outros para conseguir dinheiro serão punidos pelas leis do governo. No entanto,
as pessoas não ligam para as leis desta vida ou para aquelas que governam a próxima. Por mais que alguém tenha conhecimento, se for incapaz de controlar seus sentidos, não poderá pôr termo às suas atividades pecaminosas. Verso 16. Ó meus amigos, filhos dos demônios, neste mundo material, mesmo aqueles que aparentemente são avançados em educação, têm a propensão de considerar: isso é meu e aquilo é para os outros. Assim, tal qual gatos e cachorros não educados, eles, estando sob o limitado conceito de vida familiar, vivem ocupados em prover as suas famílias com os artigos de primeira necessidade. Eles são incapazes de adotar o conhecimento espiritual. Ao invés disso, estão confusos e são dominados pela ignorância. Significado: na sociedade humana, existem tentativas para educar o ser humano, mas na sociedade animal não existe tal sistema. Tampouco pode-se educar os animais. Portanto, os animais e os homens sem inteligência são chamados de vimudha, ou ignorantes, confusos, ao passo que a pessoa educada chama-se vidwan. Verdadeiro vidwan é aquele que tenta compreender sua própria posição dentro deste mundo material. Por exemplo, quando Sanatana Goswami submeteu-se aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, sua primeira pergunta foi: Kene Maya Jare Tapatraya? Em outras palavras, ele queria compreender sua posição constitucional e por que estava sofrendo as 3 classes de misérias da existência material. Este é o processo de educação. Se alguém não pergunta: quem sou eu? Qual o objetivo da minha vida? Mas, ao invés disso, segue as mesmas propensões animais existentes nos gatos e cachorros, que adianta a sua educação. Como discutido no verso anterior, o ser vivo está preso pelas suas atividades fruitivas, exatamente como um bicho da seda fica preso pelo seu próprio casulo. Devido a um forte desejo de desfrutar deste mundo material, geralmente, os tolos ficam aprisionados em seus atos fruitivos, karma. Enlevadas, essas pessoas envolvem-se com sociedade, comunidade e nação e desperdiçam seu tempo, nada lhes valendo terem obtido formas humanas. Especialmente nesta era, Kali Yuga, grandes líderes, políticos, filósofos e cientistas estão todos ocupados em atividades tolas, pensando: isso é meu e aquilo é teu. Os cientistas inventam armas nucleares e colaboram com os grandes líderes para proteger os interesses de sua própria nação ou sociedade. No entanto, afirma-se claramente neste verso que, apesar de seu presumível conhecimento avançado, na verdade, eles têm a mesma mentalidade de cães e gatos. Assim como os gatos, os cachorros e outros animais que não conhecem o verdadeiro interesse de sua vida mergulham cada vez mais na ignorância, as pessoas supostamente educadas, que desconhecem seu verdadeiro interesse próprio ou a verdadeira meta da vida, afundam cada vez mais no materialismo. Portanto, Prahlada Maharaj aconselha a todos seguirem os princípios de Varnashrama Dharma. Em especial, a certa altura, deve-se abandonar a vida familiar
e aceitar a ordem de vida renunciada, para cultivar conhecimento espiritual e então libertar-se. Os versos seguintes continuam explicando este assunto. Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 6. Terceira parte. Versos 17 e 18. Meus queridos amigos, ó filhos dos demônios, é incontestável o fato de que, não conhecendo a suprema personalidade de Deus, ninguém, em parte alguma, jamais conseguiu libertar-se do cativeiro material. Pelo contrário, aqueles que não conhecem o Senhor estão atados pelas leis materiais. De fato, eles se entregam ao gozo dos sentidos e só querem saber de mulheres. Na verdade, eles são verdadeiros brinquedos nas mãos de mulheres atraentes. Vítimas dessa concepção de vida, eles são rodeados por filhos, netos e bisnetos, e assim ficam agrilhoados ao cativeiro material. Aqueles que são muito apegados a esta concepção de vida chamam-se demônios. Portanto, embora sejais filhos de demônios, mantende-vos afastados dessas pessoas e refugiai-vos em Narayana, a suprema personalidade de Deus, a origem de todos os semideuses, porque, para os devotos de Narayana, a meta última é libertar-se do cativeiro da existência material. Significado. Prahlada Maharaj tem mantido o ponto de vista filosófico de que se deve abandonar o poço escuro da vida familiar e ir para a floresta, a fim de refugiar-se nos pés de lótus da suprema personalidade de Deus. Hitvatma patam griham andakupam vanam gatoyad tarim ashrayata. Também neste verso, ele enfatiza o mesmo ponto. Na história da sociedade humana, ninguém, em alguma época ou algum lugar, conseguiu libertar-se porque tinha muita afeição e apego à sua família. Inclusive, naqueles que dão a impressão de ser educados, há o mesmo apego familiar. Nem mesmo na velhice ou na invalidez, eles são capazes de abandonar o convívio de suas famílias, pois estão apegados ao gozo dos sentidos. Como temos comentado em diversas ocasiões, Yan maitunadi grihamedi sukham it tucham. Os pretensos chefes de famílias só estão atraídos ao gozo sexual. Assim eles se mantêm acorrentados à vida familiar e, ademais, querem que seus filhos caiam no mesmo laço. Desempenhando papéis de boêmios nas mãos das mulheres, eles descambam rumo às regiões mais escuras da existência material. Adanta gobir vishatam tamishram puna punas charvita charvananam. Como são incapazes de controlar os sentidos, continuam a vida de mastigar o mastigado e, portanto, descem às regiões materiais mais escuras. Deve-se abandonar a associação com esses demônios e procurar associar-se com os devotos, pois quem adota este procedimento será capaz de libertar-se do cativeiro material. Verso 19. Meus queridos filhos de demônios,
Narayana, a suprema personalidade de Deus, é a super-alma original, o pai de todas as entidades vivas. Consequentemente, seja alguém uma criança ou um senhor de idade, nada o impede de satisfazê-lo ou adorá-lo em quaisquer circunstâncias. A relação entre as entidades vivas e a suprema personalidade de Deus é sempre um fato, e portanto não há nenhuma dificuldade em satisfazer o Senhor. Significado: poder-se-ia perguntar: de certo, todos são muito apegados à vida familiar. Porém, se a pessoa abandona a vida familiar e apega-se ao serviço ao Senhor, ela terá que submeter-se ao mesmo esforço e problemas. Portanto, qual o benefício de se dar ao trabalho de ocupar-se a serviço do Senhor? Esta objeção não tem cabimento. No Bhagavad Gita 14.4, o Senhor afirma: Sarvayonishu konteya murtaya sambhavanti aham tassam brahma mahadyonir aham bija pradapitam. Ó filha de Kunti, deve-se compreender que é com o nascimento nesta natureza material que todas as espécies de vida tornam-se possíveis, e que eu sou o Pai que dá a semente. Narayana, o Senhor Supremo, é o Pai que dá a semente, da qual germina cada entidade viva, porque as entidades vivas são suas partes integrantes. Mame Vamsho Jiva Bhuta. Assim como não há dificuldade de se estabelecer relação íntima entre o pai e o filho, não há dificuldade de se restabelecer a natural relação íntima entre Narayana e as entidades vivas. Swalpamapi asya dharmasya trayate mahato bhayat. Se alguém executa pelo menos um pouquinho de serviço devocional, Narayana está sempre disposto a salvá-lo do maior perigo. O exemplo definitivo é a Jamila. Como realizou muitas atividades pecaminosas, a Jamila afastou-se da suprema personalidade de Deus, e Yamaraja condenou-o a receber rigorosas punições. Porém, como na hora da morte ele cantou o nome de Narayana, embora não estivesse chamando Narayana, mas seu filho chamado Narayana, ele salvou-se das mãos de Yamaraja. Portanto, para satisfazer Narayana, não se requer tanto empenho quanto aquele exigido para satisfazer a família, comunidade e nação. É notório que importantes líderes políticos foram mortos devido a alguma leve discrepância em seu comportamento. Por conseguinte, satisfazer a sociedade, família, comunidade e nação é extremamente difícil. Todavia, satisfazer Narayana não é nada difícil, é facílimo. É dever de todos reviver sua relação com Narayana. Um pequeno esforço nesta direção tornará exitosa a tentativa, ao passo que ninguém jamais conseguirá satisfazer sua presumível família, sociedade e nação, mesmo que a pessoa esforce-se a ponto de sacrificar sua vida. Com o simples esforço envolvido no serviço devocional de Shravanam Kirtanam Vishnu, ouvir e cantar o santo nome do Senhor, pode-se obter o sucesso de agradar a suprema personalidade de Deus. Portanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu concedeu suas bênçãos, dizendo que Param Vijayate Si Krishna Sankirtanam, todas as glórias ao Si Krishna Sankirtana. Quem deseja alcançar o verdadeiro benefício que esta forma humana é capaz de propiciar, deve adotar o canto do santo nome do Senhor.
versos 20 a 23. A Suprema Personalidade de Deus, o Controlador Supremo, que é infalível e infatigável, está presente nas diversas formas de vida, desde os seres vivos inertes, Sthavara, tais como as plantas, até Brahma, a principal criatura viva. Ele também se encontra nas várias categorias de criações materiais e nos elementos materiais, na totalidade da energia material e nos modos da natureza material, Sattva-guna, Raja-guna e Tamo-guna, bem como na natureza material imanifesta e no falso ego. Embora único, ele está presente em toda parte, e é também a super-alma transcendental, a causa de todas as causas, que no âmago do coração de todas as entidades vivas testemunha-lhes as ações. Define-se-o como aquele que é alcançado e como a super-alma onipenetrante. Porém, na verdade, não se o pode definir. Ele é imutável e indiviso. Ele é simplesmente percebido como a suprema Satchit Ananda, eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Estando coberto pela cortina da energia externa, para o ateísta, parece que ele não existe. Significado: a Suprema Personalidade de Deus está presente não apenas como super-alma de todas as entidades vivas, ao mesmo tempo penetra tudo na criação inteira. Ele existe em todas as circunstâncias e em todos os tempos. Está no coração do Sr. Brahma e também no âmago do coração do porco, do cachorro, das árvores, das plantas e assim por diante. Ele se faz presente em toda parte. Está não apenas nos corações das entidades vivas, mas também nas coisas materiais, inclusive nos átomos, prótons e elétrons, que são pesquisados pelos cientistas materiais. O Senhor está presente sob 3 formas: Brahman, Paramatma e Bhagavan, porque encontra-se em toda parte. É descrito como Sarvam Kalvidam Brahma. Vishnu está acima do aspecto Brahman. O Bhagavad Gita confirma que Krishna, através de seu aspecto Brahman, é onipenetrante. Maya tatam idam sarvam. Mas o Brahman depende de Krishna. Brahmano i pratishtaham. Sem Krishna, não existiria Brahman ou Paramatma. Portanto, Bhagavan, a Suprema Personalidade de Deus, é a última etapa em que se pode entender a verdade absoluta. Embora, como Paramatma, ele esteja presente no âmago dos corações de todos, não obstante, ele é único, quer na forma individual ou como o Brahman onipenetrante. Krishna é a causa suprema, e os devotos que se renderam à Suprema Personalidade de Deus podem compreendê-lo e sabem que ele está presente dentro do universo e dentro do átomo. Adantarasta paramanu chayantarastam. Esta compreensão é possível apenas para os devotos que se renderam plenamente aos pés de lótus do Senhor. Para os outros, não é possível adquiri-la. No Bhagavad Gita 7.14, o próprio Senhor confirma isto. Daiviyesha gunamai mammamaya duratyayam mammevaye prapadyante mayametam tarantite. O ser vivo afortunado
aceita render-se com espírito de devoção. Após vagar por muitas variedades de vida em muitos sistemas planetários, quando alguém recebe a graça de um devoto e passa a compreender realmente a verdade absoluta, ele rende-se à suprema personalidade de Deus, como confirma o Bhagavad Gita. Bahunam janmanam ante jnanavam mam prapadyate. Os colegas de Prahlada Maharaj, que nasceram em famílias de pensavam que era extremamente difícil entender o absoluto. De fato, temos experiência de que muitas e muitas pessoas dizem a mesmíssima coisa. Todavia, esta não é a realidade. O absoluto, a suprema personalidade de Deus, está muito intimamente relacionado com todas as entidades vivas. Logo, para quem entende a filosofia Vaishnava, que explica como ele está presente em toda parte e como atua em toda parte, adorar o Senhor Supremo ou compreendê-lo não será absolutamente difícil. No entanto, apenas mediante a associação com os devotos é que alguém pode compreender o Senhor. Por conseguinte, em seus ensinamentos a Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse, Chaitanya Charitamrita, Madhya 19, 151. Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavam Jiva Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Latta Bija. Nas condições materiais, a entidade viva vagueia através de muitas variedades de vida e de circunstâncias. Porém, se ela entrar em contato com um devoto puro e for bastante inteligente para aceitar-lhe as instruções a respeito do processo do serviço devocional, não encontrará dificuldade alguma em entender a suprema personalidade de Deus, a origem do Brahman e Paramatma. A este respeito, Srila Madhvacharya diz: Antaryami pratyagatma vyapta kalo harismritaha prakritya tamasavritatvat harir aishvaryam na gyayate. Como Antaryami, o Senhor está presente nos corações de todos e é visível na alma individual, coberta pelo corpo. Na verdade, ele está em toda parte, a cada momento e em todas as condições. Porém, como fica coberto pela cortina da energia material, para as pessoas comuns, parece que Deus não existe. Verso 24. Portanto, meus queridos amiguinhos, nascidos de demônios, por favor, age de maneira tal que o Senhor Supremo, que está além da concepção do conhecimento material, fique satisfeito. Abandonai vossa natureza demoníaca, e não cultiveis inimizade ou dualidade. Mostrai misericórdia a todas as entidades vivas, iluminando-as no serviço devocional, tornando-se, então, seu bem-querente. Significado. No Bhagavad Gita 18:55, o Senhor diz que Bhaktyamam abhijanati yavan yaschasmi tattvataha. É só através do serviço devocional que alguém pode compreender a suprema personalidade de Deus como Ele é. Prahlada Maharaj instruiu seus amigos de classe, os filhos de demônios, de que, afinal de contas, aceitassem o processo de serviço devocional e pregassem a todos a ciência da consciência de Krishna. Pregação é o melhor serviço ao Senhor. O Senhor ficará imediatamente satisfeitíssimo com aquele que se ocupa no serviço de pregar a consciência de Krishna. O próprio Senhor confirma isto
no Bhagavad Gita 18:69. Nacha tasman manushyeshu kashin me priyakritamaha. Neste mundo, não há nenhum servo que me seja mais querido do que ele, tampouco jamais haverá alguém mais querido. Se alguém é sincero, e mesmo não tendo muita cultura, faz tudo o que pode para difundir a consciência de Krishna, pregando as glórias do Senhor e sua supremacia, ele tornar-se-á o servo mais querido da Suprema Personalidade de Deus. Isto é Bhakti. À medida que a pessoa executa este serviço em prol da humanidade e não discrimina entre amigos e inimigos, o Senhor torna-se satisfeito e ela cumpre a missão de sua vida. Portanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu aconselha a todos a que se tornem devotos gurus e preguem a consciência de Krishna. Yaridheka Tarekaha Krishna Upadesha. Esta é a maneira mais fácil de se compreender a Suprema Personalidade de Deus. Mediante essa pregação, o pregador torna-se satisfeito e aqueles a quem ele prega ficam também satisfeitos. Este é o processo para trazer paz e tranquilidade ao mundo inteiro. Bhuktaram yagya tapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam gyatamam shantim richati. Recomenda-se que todos compreendam essas três fórmulas de conhecimento relacionado com o Senhor Supremo. Que Ele é o desfrutador supremo, que Ele é o proprietário de tudo e que Ele é o melhor amigo bem-querente de todos. O pregador deve pessoalmente entender essas verdades e pregá-las a todos. Assim, haverá paz e tranquilidade em todo o mundo. Neste verso, a palavra Soridham, amizade, é muito expressiva. De um modo geral, as pessoas ignoram a consciência de Krishna e, portanto, para tornar-se o melhor bem-querente delas, o pregador deve indistintamente ensinar-lhes a consciência de Krishna. Uma vez que Vishnu, o Senhor Supremo, está situado no âmago dos corações de todos, cada corpo é um templo de Vishnu. Ninguém deve deturpar esta compreensão, usando-a como pretexto para palavras tais como Daridra Narayana. Se Narayana reside na casa de um Daridra, de um pobretão, isto não significa que Narayana tornou-se pobre. Ele reside em toda parte, nas casas dos pobres e nas dos ricos. Porém, em todas as circunstâncias, ele permanece Narayana. Pensar que ele torna-se rico ou pobre é uma estimativa material. Ele é sempre Sad Aishvarya Purna, pleno de 6 opulências, em todas as circunstâncias. Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 6, quarta parte, verso 25. Nada é inacessível aos devotos que satisfazem a Suprema Personalidade de Deus, o qual é a causa de todas as causas e a fonte que origina tudo. O Senhor é o reservatório de qualidades espirituais ilimitadas. Portanto, qual a vantagem de os devotos que são transcendentais aos moldes da natureza material
seguir os princípios da religião, do desenvolvimento econômico, do gozo dos sentidos e da liberação, que são automaticamente obtidos sob a influência dos modos da natureza. Nós, devotos, sempre glorificamos os pés de lótus do Senhor e, portanto, nada precisamos pedir em termos de Dharma, Kama, Artha e Moksha. Significado: numa civilização avançada, o povo tem intenso desejo de ser religioso, de estar economicamente bem situado, de satisfazer os sentidos ao máximo e, enfim, alcançar a liberação. Todavia, essas metas não devem ser promovidas a desejáveis. Na verdade, para o devoto, todas elas são muito facilmente acessíveis. Bilvamangala Thakura disse: Mukti Swayam Mukuli Tanjali Sevatesmam Dharmartha Kama Ghataya Samaya Pratikshaha. A liberação sempre permanece à porta do devoto, pronta para cumprir suas ordens. Avanço material em religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação simplesmente ficam à espreita, querendo servir ao devoto na primeira oportunidade que aparecer. O devoto já está na posição transcendental. Ele não precisa apresentar outras credenciais para assumir a posição liberada. Como se confirma no Bhagavad Gita 14:26. Sagunam samatityetam brahma bhuyaya kalpate. Porque está situado na plataforma do Brahman, o devoto é transcendental às ações e reações dos três modos da natureza material. Prahlada Maharaj disse que Aguneina cha kankshitena. Se alguém está ocupado no transcendental serviço amoroso aos pés de lótus do Senhor, ele nada precisa em termos de Dharma, Artha, Kama ou Moksha. Portanto, no começo da literatura transcendental Srimad Bhagavatam, afirma-se que Dharma Projita Kaitavotra. Dharma, Artha, Kama e Moksha são Kaitava, metas falsas e desnecessárias. Nirmatsaranam, pessoas que são inteiramente transcendentais às atividades materiais separativas, que não fazem distinção entre meu e teu, mas que simplesmente ocupam-se no serviço devocional ao Senhor, reúnem verdadeiras condições de aceitar Bhagavata Dharma, Dharmam Bhagavatam Iha. Porque são Nirmatsara, pessoas que não invejam ninguém, elas querem tornar os outros, inclusive seus inimigos, em devotos. A este respeito, Srila Madhvacharya observa que Kankshate mokshagam api sukham na kangshato yata. Os devotos não desejam felicidade material alguma, nem mesmo a felicidade proveniente da liberação. Esta atitude chama-se Anyabhilashita Shunyam Jnana Karmadi Anavritam. Os karmis desejam felicidade material e os jnanis desejam a liberação. Mas o devoto nada deseja. Ele fica satisfeito com o simples fato de prestar transcendental serviço amoroso aos pés de lótus do Senhor e glorificá-lo em toda parte, pregando, pois esta atividade é sua vida e alma. Verso 26. Religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos são atividades que os Vedas descrevem como Trivarga, ou os três caminhos que levam à salvação.
Dentro dessas três categorias estão a educação e a autorrealização, as cerimônias ritualísticas realizadas de acordo com os preceitos védicos, a lógica, a ciência da lei e da ordem, e os vários meios de subsistência. Estes são os assuntos externos contidos no estudo dos Vedas, e, portanto, eu os considero materiais. Todavia, tomo por transcendental a rendição aos pés de lótus do Sr. Vishnu. Significado: estas instruções de Prahlada Maharaj enfatizam a posição transcendental do serviço devocional, como é corroborado no Bhagavad Gita 14:26. Mam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunam samatityetan brahma bhuyaya kalpate. Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno e que não cai em nenhuma circunstância, de imediato transcende os modos da natureza material e então alcança o nível do Brahman. Quem se ocupa por completo no serviço devocional ao Senhor imediatamente eleva-se à posição transcendental, que é a fase Brahma Bhuta. Toda educação ou atividade que não estejam na plataforma Brahma Bhuta, a plataforma da autorrealização, são consideradas materiais. E Prahlada Maharaj diz que coisas materiais não podem ser a verdade absoluta, pois a verdade absoluta está na plataforma espiritual. Isto também é confirmado pelo Sr. Krishna no Bhagavad Gita 2.45, onde ele diz que Traigunya Vishaya Veda Naistraigunyo Bhavarjuna. Os Vedas tratam principalmente de assuntos que envolvem os três modos da natureza material. Sobressaia esses modos, ó Arjuna. Sê transcendental a todos eles. As atividades na plataforma material, mesmo que sancionadas pelos Vedas, não são a meta última da vida. Quem atinge esta meta permanece na plataforma espiritual, plenamente rendido ao Paramapurusha, a Pessoa Suprema. Este é o objetivo da missão humana. Em resumo, não se devem descartar as cerimônias ritualísticas e os preceitos védicos. Eles são os meios para alguém promover-se à plataforma espiritual. Mas, se ele não alcança a plataforma espiritual, as cerimônias védicas são uma mera perda de tempo. O Srimad Bhagavatam 1.2.8 confirma isto. Dharma svanustita pumsham vishvakshena katasuyam notpadaye yadiratim shrama eva kevalam. Os deveres, dharma, executados pelo homem, não importa a ocupação deste, não passam de esforço inútil, caso não despertem atração pela mensagem do Senhor Supremo. Se alguém é muito estrito em executar os vários deveres da religião, mas no final das contas não chega à plataforma de rendição ao Senhor Supremo, os métodos através dos quais ele tenta alcançar a salvação ou elevação são uma simples perda de tempo e energia. Verso 27. Narayana, a suprema personalidade de Deus, o amigo bem-querente de todas as entidades vivas, explicou outrora este conhecimento ao grande sábio Narada. Quem não receber a misericórdia de uma pessoa santa como Narada, encontrará extrema dificuldade de entender este conhecimento. Mas todo aquele que tenha se refugiado na sucessão discipular de Narada
pode compreender este conhecimento confidencial. Significado: afirma-se aqui que este conhecimento confidencial é extremamente difícil de ser entendido. Porém, é fácil de ser compreendido por alguém que se refugia num devoto puro. Este conhecimento confidencial também é mencionado no final do Bhagavad Gita, onde o Senhor diz que Sarva Dharmam Parityaja Mammekam Sharanam Vraja. Abandona todas as variedades de religião e simplesmente rende-te a mim. Este conhecimento é um segredo extremamente confidencial, mas pode ser compreendido por aquele que se aproxima da Suprema Personalidade de Deus através do agente fidedigno, o mestre espiritual, na sucessão discipular, oriunda de Narada. Prahlada Maharaj queria incutir nos filhos dos demônios que, embora esse conhecimento fosse acessível apenas a pessoas santas do quilate de Narada, eles não deveriam ficar desapontados, pois quem se refugia em Narada e relega os professores materiais tem condições de entender este conhecimento. Esta compreensão independe de ascendência nobre. Na plataforma espiritual, a entidade viva é certamente pura, e, portanto, qualquer pessoa que, pela graça do mestre espiritual, alcança a plataforma espiritual, também poderá compreender este conhecimento confidencial. Verso 28. Prahlada Maharaj prosseguiu: recebi este conhecimento do grande santo Narada Muni, que vive ocupado em serviço devocional. Este conhecimento, o qual se chama Bhagavata Dharma, é plenamente científico. Baseia-se na lógica e na filosofia e está livre de toda a contaminação material. Versos 29 e 30. Os filhos dos demônios responderam: querido Prahlada, nem tu, nem nós conhecemos outro professor ou mestre espiritual, além de Chanda e Amarka, os filhos de Shukracharya. Afinal de contas, somos crianças, e eles, nossos controladores. Especialmente tu, que sempre ficas confinado no palácio. É muito difícil de te associares com uma grande personalidade. Querido amigo, ó pessoa cortês, explica-nos, por favor, como te foi possível ouvir Narada. Faze a gentileza de dissipar as dúvidas que temos no tocante a este ponto. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 6º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Prahlada instrui seus colegas demoníacos.